Olá, eu sou a Lilian e hoje nós vamos falar sobre os benefícios do INSS e sobre o direito do idoso. Como são reajustados os benefícios pagos pelo INSS? Os benefícios do INSS eles têm reajuste anual, normalmente no início do ano, e existem dois critérios. Para quem recebe um salário mínimo, a base de reajuste é o salário mínimo vigente. Então, de acordo com o acréscimo que acontecer no salário mínimo, quem recebe um salário mínimo junto ao INSS vai ter o seu reajuste acontecendo nesse mesmo padrão. No entanto, aquelas pessoas que recebem mais do que um salário mínimo, o reajuste ele é a partir do INPC. Então é importante lembrar que aqueles aposentados, eles precisam identificar em qual quesito se enquadra, se recebe um salário mínimo ou mais, e identificar a partir disso como será feito o seu reajuste de acordo com cada uma das regras. O que é ser dependente no caso de pensão do INSS? Ser dependente refere-se àquela pessoa que ela é próxima do segurado e ela passa a ter direito ao seu benefício quando acontece o falecimento dessa pessoa que ela era segurada junto ao INSS. Então, por exemplo, se uma pessoa é casada e o seu cônjuge faleceu e ele tinha uma aposentadoria, aquele cônjuge que permaneceu, ele recebe a pensão daquele segurado que faleceu. Então, a aposentadoria, ela se encerra e passa a vigorar a pensão para esse dependente. Quem são considerados dependentes para fins de benefício do INSS? Os dependentes eles são divididos em três grupos. O primeiro grupo estão o cônjuge ou filhos menores de 21 anos, não emancipados. O segundo grupo é o grupo dos pais do segurado e o terceiro grupo é o grupo dos irmãos que sejam abaixo de 21 anos, não emancipados. Então, são três grupos que podem se enquadrar como dependentes no caso do INSS e ele segue essa regra, essa ordem. O que é o Programa de Educação Previdenciária e como ele pode beneficiar as pessoas? Esse programa é uma iniciativa do governo, do INSS, para conscientizar as pessoas em relação aos benefícios do INSS, aos benefícios da Previdência, tanto os seus direitos como os seus deveres. Ele é especialmente importante para os idosos porque dá o direcionamento e as instruções necessárias para que a pessoa, quando chegar no momento de se aposentar, ela ter uma educação financeira, ela ter uma estabilidade na sua vida, ela ter uma qualidade de vida. Então, a instrução geral desse programa, ela proporciona maior condições, maior conhecimento a esse público específico para poderem aproveitar de fato a sua aposentadoria. Quais são os direitos do idoso no Brasil? O primeiro direito que o idoso tem no Brasil é em relação à saúde. Os idosos eles têm direito a serem atendidos pelo SUS, a fazer o seu tratamento, aos exames, e também ele tem direito a receber de forma gratuita os medicamentos para tratamento de diabetes e de hipertensão. Segundo direito é em relação à cultura, à educação, a lazer, esporte. Então, os idosos eles têm 50% de desconto a esses eventos culturais de educação e lazer. Terceiro, o idoso ele tem direito ao transporte. Então, acima de 65 anos, as pessoas elas podem andar nas cidades, usar o transporte público de forma gratuita e se ela fizer viagens interestaduais, ela pode ter a passagem de forma gratuita porque existe um limite em todos os ônibus interestaduais para pessoas que têm uma determinada renda e aí elas fazem jus a esse direito ao transporte. O quarto direito do idoso é o direito ao trabalho. Não pode existir preconceito ou discriminação ao idoso em relação a trabalhar. E a última, o último direito do idoso é com relação à habitação. Existe uma cota específica que dá um direito ao idoso a taxas de juros diferenciadas para financiamento no caso de habitações. O que é Estatuto do Idoso? É uma legislação brasileira que estabelece direitos e garantias para os idosos no Brasil. Ela assegura a dignidade, o respeito e a proteção social do idoso. E é importante lembrar que o Estatuto do Idoso, ele é um marco, porque ele traz valor para a terceira idade e, além disso, ele dá um olhar
de que essa é uma população vulnerável e que precisa de uma atenção especial e dos direitos garantidos. O Estatuto do Idoso, ele promove formas para que o idoso viva de forma autônoma e ativa. Qual a importância do Estatuto do Idoso? O Estatuto do Idoso, ele é fundamental para garantir que o direito dos idosos sejam atendidos e também as suas necessidades. Ele também promove uma sociedade mais inclusiva e mais justa. E por fim, o Estatuto do Idoso, ele proporciona a essa população maior qualidade de vida e os direitos, e também ele reduz o preconceito contra essa população específica. Quais são os principais aspectos do Estatuto do Idoso? Primeiro, são os direitos fundamentais, estão relacionados ao direito à saúde, à educação e ao lazer. Segundo, a prevenção à violência. O terceiro, ele está relacionado à prioridade no atendimento, tanto público quanto judicial. O quarto é o acesso à justiça, que facilita o direito dos idosos. O quinto, ele está relacionado à inclusão social. Então, ele permite que os idosos tenham acesso às coisas diante da sua sociedade. O sexto, garante aos idosos a participação social. Então, ele pode fazer parte de grupos e conselhos na sua sociedade. E o último é a responsabilidade pública. Então, o poder público, ele precisa criar formas de fiscalizar para garantir que o direito dos idosos estão sendo cumpridos. O que é a violência financeira contra idosos? Quais os exemplos mais comuns? Esse tipo de violência é quando a pessoa usa o recurso financeiro de forma indevida ou explora o idoso no quesito financeiro. Alguns exemplos são a coação para assinatura de contratos, transferências bancárias feitas sem autorização do idoso, quando há chantagem emocional para obter algum recurso financeiro, quando uma pessoa ela utiliza dos bens ou propriedades do idoso sem a sua autorização e, por fim, quando a pessoa ela utiliza o recurso financeiro do idoso para benefício próprio e negligencia a necessidade do idoso de sobreviver e de ter a sua qualidade de vida a partir do recurso financeiro que ele possui. Como denunciar a violência financeira? É necessário reunir provas e evidências que comprovem esse abuso financeiro. Então, exemplo dessas provas podem ser mensagens de texto ou, por exemplo, comprovantes de transferências bancárias. De posse dessa documentação, a pessoa precisa procurar as autoridades, polícias ou Ministério Público, Defensoria Pública, e fazer a denúncia contra essa violência financeira que o idoso tem sofrido. Se você tem mais alguma dúvida, escreva aqui nos comentários e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar por dentro das nossas novidades.